Mas vamos lá, já são 4h06, né? Ricardo, fique à vontade, viu, Ricardo? Ricardo, só lembrando que se for possível gravar, eu gostaria. Só para avisar, eu já coloquei para gravar, já estamos gravando a reunião, professor, perdão por não avisar. E podemos começar, Ricardo, por favor. Acho que é importante perguntar, pessoal, tudo bem se a gente gravar? Se não tiver nenhuma contestação, nada, vamos seguir assim. Então, no chat aqui, estou vendo que ninguém se pronunciou, então, beleza. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Simões, eu sou doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada da Exalc-USP e atual coordenador do Grupo de Pesquisa de Economia do Meio Ambiente do Núcleo de Estudos em Economia Aplicada da UFSCar Sorocaba. E é com uma grande satisfação que nós damos início à nossa palestra sobre economia ecológica e temos a honra de receber uma das principais referências do tema aqui no Brasil, o professor Dr. Júnior Ruiz Garcia. O professor Júnior é docente do Departamento de Economia da UFPR. Ele é bacharel em Ciências Econômicas e mestre em Desenvolvimento Econômico Agrícola e Agrário pelo Instituto de Economia da Unicamp e doutor em Desenvolvimento Econômico, Espaço e Meio Ambiente pelo Instituto de Economia da Unicamp. Além disso, ele é atualmente coordenador do Grupo de Estudos em Macroeconomia Ecológica, diretor regional Sul da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica EcoEco e bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq nível 2. Então é isso, uma das principais referências do tema no Brasil, um cara super qualificado e que com certeza vai contribuir muito para o nosso debate, para a nossa discussão. Então, sem mais delongas, professor, passo a palavra ao senhor. Ao final da palestra, a gente vai abrir um espaço para perguntas. Então é isso, fica à vontade para começar e, novamente, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, sua participação. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, na verdade, o convite. Fico muito feliz em retornar aqui, né, mesmo que virtualmente, né, ao Campus Sorocaba. Já falei para vocês, né, ainda bem que a Jéssica colocou para gravar, para não desmentir, né, que eu considero que vocês têm um dos melhores cursos de graduação em economia do Brasil, justamente, né, por incorporar de uma maneira transversal a questão ambiental na grade curricular. Isso dá um grande diferencial para os estudantes. Eu vou compartilhar a apresentação aqui com vocês. Eu já destaco, né, para quem, caso tenha alguém que tenha assistido em 2023, a palestra não é efetivamente a mesma, tá bom? Embora naquele momento também tenha falado da economia ecológica, mas em função, né, dos avanços nas pesquisas, nas reflexões, eu, na verdade, vou trazer uma fala que vai ser a primeira vez que eu vou apresentar. Então, vocês terão uma fala inédita de uma reflexão que eu estou construindo, né, da economia ecológica, uma perspectiva crítica da economia ecológica também. Né? Não é o fato de nós incorporarmos a dimensão ambiental e social na análise econômica que termina ali. Na verdade, nós temos que prosseguir, né, principalmente nós como acadêmicos, pesquisadores, com a nossa perspectiva crítica. E também, eu não lembro se naquele momento eu já tinha adotado essa metodologia, né, essa estratégia. Todas as apresentações, quando eu faço em PPT ou outro formato, eu passei a disponibilizar para os ouvintes, para os participantes das atividades. Então, eu coloquei aqui no chat o link para vocês podem já baixar essa apresentação, então já ficam aí com ela registrada para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou ficar um pouco sem tela com vocês, né, porque eu vou colocar aqui na apresentação, no modo apresentação, e eu peço, Ricardo, caso tenha alguma falha na conexão de internet, alguma coisa, você pode ativar o microfone aí e fazer uma interrupção, tá bom? Porque eu estou na tela de apresentação agora. Então, eu vou falar um pouco com vocês sobre a economia ecológica, mas antes, quero começar já com uma apresentação para vocês aqui de um projeto que já está em vias de finalização, embora tenha dado muito trabalho, que é a organização de um livro a partir de um projeto que eu coordeno, na verdade que eu criei e coordeno, que é o projeto Economia Ecológica, Teoria e Prática na América Latina. E o objetivo do projeto é promover uma integração da economia ecológica entre investigadores, estudantes, professores e interessados em economia ecológica na América Latina,
promover essa maior integração, incluindo, né, incentivar a mobilidade estudantil e a mobilidade dos docentes também interessados em economia ecológica na América Latina. Porque nós temos o costume, né, nós temos o hábito de pensar em mobilidade Europa e Estados Unidos. Né, esse é o padrão. E, na verdade, né, eu gostaria de incentivar que nós colocássemos como prioridade, né, uma maior integração da América Latina, porque é onde nós vivemos e nós temos muito mais proximidade com essa realidade, muito diferente da realidade dos Estados Unidos e da Europa. Então, se nós temos que buscar soluções, né, nós temos que começar considerando as nossas próprias teorias e a nossa própria realidade. E aí eu estou finalizando esse projeto, que vai ser o lançamento deste livro, Economia Ecológica na América Latina, e o livro ele vai abordar as diferentes economias ecológicas aqui na América Latina. Até o momento, o livro ele tem 4 capítulos, então nós temos a economia ecológica no Brasil, a economia ecológica no Peru, na Uruguai e Argentina, e no México, por enquanto. O livro ele vai ser todo em formato digital, vai ser gratuito, então não teremos, né, a restrição sempre do financeiro, então o livro vai ser distribuído gratuito, e ele vai ser publicado também em 2 idiomas, o português brasileiro e o espanhol da América Latina, para justamente, né, amplificar a sua difusão e o acesso à economia ecológica. Antes, acabei pulando ali, né, como o Ricardo falou, eu coordeno o grupo de estudos de macroeconomia ecológica. Então, aqui ao lado esquerdo da tela, vocês têm o meu e-mail, então podem ficar à vontade para enviar dúvidas, comentários ou consultas. Tem o meu site profissional, e é nesse site profissional que vocês encontram essa apresentação, mas também encontram outros trabalhos, tá bom? Os artigos científicos, etc., como também alguns artigos de opinião. E o último link é o site do nosso grupo de estudos, em que vocês também vão encontrar indicações de leituras, mais informações sobre o grupo, artigos de opinião e outras atividades que nós estamos desenvolvendo. Para começar, né, há alguns anos eu adotei essa citação do Keynes, né, um economista muito conhecido, tanto de economistas e não economistas, né, que casa bem quando nós falamos de economia ecológica, né? E a citação diz: a dificuldade não está nas novas ideias, mas em escapar das velhas que se ramificam para aqueles que foram criados como a maioria de nós foi, por todos os cantos de nossa mente. E essa citação reflete bem por quê? Porque desde que a economia, né, a economia aqui entendida como campo do conhecimento, que ela foi sistematizada, parece que toda a nossa história de milhares de anos, né, tudo aquilo de conhecimento que nós tínhamos sobre a realidade social, ele simplesmente desapareceu. Não conseguimos mais pensar uma sociedade sem as tais, e vou colocar aqui entre aspas, né, as tais leis econômicas. É como se a economia, e principalmente a economia de mercado, como se ela fosse algo natural e fosse permanente nas nossas vidas, o que não é verdade. Quando nós estudamos a história humana, a história dessas sociedades, essas ideias, essas instituições, elas são relativamente novas, elas têm alguns séculos, efetivamente, vamos dizer assim, permeando, né, moldando as nossas relações sociais. E diante, né, do desafio que nós estamos enfrentando, né, nos últimos anos, que é a grande crise socioecológica, né, muitos acabam enfatizando as mudanças climáticas, mas a mudança climática vamos dizer assim, uma das manifestações de uma crise muito maior, né, que nós passamos a chamar, eu principalmente chamo de crise socioecológica. Então nós estamos vivendo uma grande crise socioecológica, mas ela ainda não é tão perceptível, justamente porque nós estamos presos a essas velhas ideias. Né? Se vocês pegarem, eu leciono aqui na graduação teoria macroeconômica, então se você pegar os manuais de macroeconomia, né, que são indicados pelas instituições a serem utilizados nessas aulas, praticamente você não encontra uma linha sobre a crise socioecológica, ou teorias que incorporem a dimensão social e incorporem a dimensão ecológica. Nada. E eu estou falando de livros, textos publicados agora, no século XXI, alguns deles já
a partir de 2020. Veja, diante, né, do que nós estamos vivendo, isso eu considero inconcebível. Né? É um material que, na minha avaliação, ele é impróprio para ser utilizado como um referencial para a formação profissional. Porque é inegável, não vou trazer dados dessa vez para vocês, vou fazer uma palestra, né, uma fala um pouco mais teórica e de reflexão, mas é inegável, né, que nós estamos sofrendo já com esses eventos ambientais, ecológicos, e que esses eventos eles estão comprometendo, né, a nossa relativa qualidade de vida, a nossa relativa estabilidade social, inclusive. Né, nós temos escutado muito, né, os refugiados ambientais, pessoas que são obrigadas a abandonar toda a sua vida e buscar outra vida em outro lugar, né, em termos geográficos. Então nós temos milhões de pessoas sendo afetadas por essa nova realidade que nós vivemos. Então, para mim, essa citação, ela casa muito bem. Embora, né, o próprio Keynes não tenha, né, feito uma reflexão da questão ambiental em seus trabalhos, embora ele tenha um trabalho interessantíssimo, que é a economia dos nossos netos. Eu recomendo muito, né, as possibilidades econômicas dos nossos netos. Esse, para mim, talvez seja o melhor trabalho de Keynes, mas não vou falar sobre ele, que não é o objetivo, podemos falar em outro momento desse trabalho. E também gostaria, né, de deixar para vocês algumas indicações de leituras. E essas indicações eu recomendo que sejam lidas, caso alguém, né, deseje fazer a leitura dessas indicações, nessa sequência. Então, o trabalho do Rincon, do Melgar e Melgar, da Herrero, da Hoppe, do Gomes, do Eric Gomes, e eu deixo aqui 2 meus trabalhos, também um pouco, né, para trazer a macroeconomia ecológica, para vocês também terem um pouco da economia ecológica, e principalmente da macroeconomia ecológica, na realidade brasileira. Eu tenho outros trabalhos, mas não vou ficar aqui, né, fazendo uma autopropaganda. Vocês podem acessar o meu Lattes ou acessar o meu site profissional, e lá vocês podem encontrar. Vou só fazer uma outra citação de um outro trabalho que eu fiz, que talvez alguém aí possa ter interesse, que é um trabalho em que eu faço uma interpretação do Brasil rural a partir da economia ecológica. Né? Nós temos muito esse debate sobre a questão da agricultura brasileira, e eu recentemente escrevi uma interpretação da agricultura brasileira a partir da economia ecológica. E isso também ajuda, principalmente para quem não conhece a economia ecológica, né, como que você desenvolve estudos a partir da economia ecológica. Né, como muitos estudantes perguntam para mim, mas professor, como que eu aplico economia ecológica? Então, esses trabalhos que eu estou indicando aqui para vocês é um pouco disso, né? Então, como que eu passo da teoria ou da reflexão teórica para algo mais aplicado, né? Um estudo mais empírico. Então, eu recomendo esses textos para vocês. Então, já sei, né? Já me estendi demais, mas vamos lá, então, para o nosso tema, que é a economia ecológica. A economia ecológica, ela tem sua formalização, ou como nós podemos também chamar, institucionalização, a partir da criação da Sociedade Internacional de Economia Ecológica, a ICE, que foi em 1989. A sociedade, bem rapidamente, ela foi criada por um grupo de cientistas sociais e naturais que estavam incomodados com a resposta da economia convencional. Aqui leia-se, nesse momento, a economia neoclássica. E aí vou fazer um parênteses, né? Quando a teoria econômica ou a ciência econômica foi questionada sobre a ausência da dimensão ambiental em suas teorias, até o momento, quem acabou construindo uma resposta mais sistematizada de como incorporar a dimensão ambiental na teoria econômica foi a economia neoclássica. A heterodoxia, até pouco tempo atrás, ela não tinha uma resposta ou uma proposta teórica e metodológica para incorporar a dimensão ambiental em suas análises. Um pouco mais recentemente, começamos a ter alguns estudos, por exemplo, pós-keynesianismo ecológico, o neoestruturalismo ecológico, e o ecomarxismo, mas são reflexões um pouco mais recentes, mas eles também não conseguiram construir uma proposta bem sistematizada, por exemplo, como a comparada pela economia ambiental. Então, naquela época, né, na década de 80, o que tinha era a economia ambiental neoclássica. E, em razão
né, de que essa resposta ela não proporcionava os meios para o enfrentamento dos problemas que envolviam a questão ambiental, esses cientistas, né, esses pesquisadores, eles decidiram, né, apresentar uma alternativa à economia ambiental, que naquele momento, né, ela foi definida como economia ecológica. E o marco dessa proposta foi justamente a criação da Sociedade Internacional de Economia Ecológica. Alguns anos depois, nós tivemos também, né, nesse marco de criação da IC, o que está aqui embaixo, a Ecological Economics, é um jornal, é uma revista acadêmica. Então foi criado também no mesmo período essa revista internacional acadêmica voltada exclusivamente para a economia ecológica. Inclusive, ela é vinculada à Sociedade Internacional de Economia Ecológica. Se você depois, na apresentação, clicar, né, em cima dos termos aqui, ele está com link, então vocês vão direto para as páginas. Alguns anos depois, né, alguns cientistas brasileiros, tendo contato, inclusive alguns deles, inclusive participaram da criação da Sociedade Internacional de Economia Ecológica, como foi o Clóvis Cavalcanti. Então, eles estavam em contato, né, com esses pesquisadores da economia ecológica, ou da emergente economia ecológica, e acabaram trazendo essas reflexões para o Brasil e mobilizando outros pesquisadores para criar uma sociedade nacional, né, a Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, e ela foi formalizada em 1994. Junto a ela, criaram depois o boletim da EcoEco, não é um periódico acadêmico, como nós conhecemos, mas é mais um canal de divulgação da economia ecológica brasileira. Então, se vocês clicarem, vocês podem acessar os boletins. Nós já estamos no boletim que eu lembro de 48, se não me falha a memória, 45, alguma coisa assim. E nós temos também, como canal de divulgação, né, dos trabalhos científicos da economia ecológica, nós temos a Revista Ibero-Americana de Economia Ecológica, a REVIBEC, que foi criada em 2004, e da qual hoje eu sou co-editor-chefe dessa revista. Então, vocês também têm esse canal. Além da sociedade brasileira, nós temos outras sociedades ao redor do mundo, porque a economia ecológica, né, em termos internacionais, ela funciona da seguinte forma. Nós temos a sociedade internacional e, vamos dizer assim, vinculados a essa sociedade, nós temos o que nós chamamos de sociedades regionais. Então, a sociedade brasileira é uma sociedade regional da sociedade internacional. Então, nós temos a brasileira, temos a europeia, dos Estados Unidos, temos a chinesa, e temos aqui na América Latina a mesoamericana, a andina e a uruguaia argentina. Então, nós temos, na verdade, uma rede de sociedades de economia ecológica ao redor do mundo. E aqui nós temos, né, a revista Ibero-Americana. Então, convido vocês a acessar. Assim como eu também convido vocês, né, a acessarem os sites. Mais importante do que acessar, que vocês participem, né, da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, da Sociedade Internacional, se associando a ela. Já adianto a vocês que talvez, dentre as sociedades acadêmicas, a nossa sociedade seja aquela que cobra a menor taxa, ou a menor mensalidade, vamos dizer assim, a anuidade, na verdade, né, para quem se associa à Sociedade Internacional. É um valor quase que eu posso falar tranquilamente simbólico. Depois vocês acessem lá, vocês vão ver. É um valor, mas é muito importante, né, que nós tenhamos, né, o engajamento da sociedade, o engajamento da academia junto às sociedades acadêmicas, porque isso fortalece a pesquisa, fortalece a integração e pode fortalecer também, né, um processo de mudança social. Então, dito essas, vamos dizer assim, uma parte mais informacional e histórica da economia ecológica, eu já vou direto para o conteúdo. Então, o que a economia ecológica está abordando? Né? A economia ecológica, a proposta dela é abordar as relações entre os subsistemas ecológico, social e econômico, mas a partir de uma perspectiva que vai além da economia, ou seja, uma perspectiva pluridisciplinar, não presa, né, apenas à abordagem da economia. Então, uma abordagem muito mais plural, e aqui leia-se plural para além das ciências econômicas. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, que é só, vamos dizer assim, uma apresentação geral da economia ecológica. Nos pressupostos vai ficar mais claro para vocês. E ela busca também apresentar novas formas de entender essa nossa relação, né, social e econômica com os ecossistemas.
E por isso, aquela citação do Keynes é importante, para nós pensarmos novas formas de avaliar e de compreender essas nossas relações, nós precisamos nos livrar desse conhecimento antigo, desse conhecimento que ignora a dimensão ecológica, mas também, de certo modo, ignora a dimensão social, entre outras. Aqui eu estou destacando só duas importantes dimensões que são ignoradas na teoria econômica. Eu falo que ignora a dimensão social, porque quando você estuda a economia, né, normalmente você não encontra pessoas. O que você encontra? Você encontra empresas, Estado, consumidores, trabalhadores e etc. Mas pessoas não. Você encontra os tais agentes econômicos, se eles não fossem pessoas. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. E por fim, né, a economia ecológica, para entender essas relações, ela adota o que nós chamamos uma visão biofísica da economia. E aqui o termo economia está sendo entendido como subsistema econômico. Tá bom? Isso é importante, porque nós sabemos que o termo economia, né, ele pode ser entendido como ciência econômica, ou seja, um campo de conhecimento, mas ele também pode ser entendido como sistema econômico. Aqui eu utilizo o subsistema e daqui a pouco vocês vão entender por que subsistema, tá bom? Então adota essa visão biofísica da economia como um subsistema integrado ao sistema natural. E esse sistema, nós consideramos que eles estão sujeitos, nessas relações sistêmicas, estão sujeitas às leis da termodinâmica. No entanto, para entender efetivamente, né, o que é a economia ecológica, nós temos que olhar os pressupostos fundamentais. Aqui vou fazer um parênteses, né? Para nós economistas, mas isso vale para as outras áreas de conhecimento, claro que não todos, mas aquelas que trabalham com várias abordagens teórico-metodológicas, se você quer entender essas propostas, essas abordagens, o primeiro passo é conhecer os pressupostos fundamentais de cada abordagem. Então, né, eu sempre lanço o desafio para os meus estudantes de economia, que é o seguinte: quais são os pressupostos fundamentais da economia neoclássica, da economia keynesiana, da economia pós-keynesiana, da economia marxista, etc. Por quê? Porque esses pressupostos, eles vão orientar a forma que nós vamos abordar os nossos problemas, sejam problemas teóricos, sejam problemas aplicados. Então, eles estão na base de sustentação do conhecimento de cada uma dessas propostas e, no final, eles orientam a forma de aplicação desse conhecimento. E o primeiro pressuposto, né, aquele que, no final, acaba até marcando muito a economia ecológica, embora não seja exclusivo dela, isso é importante destacar, é que a economia é um subsistema aberto ao fluxo de matéria e energia do subsistema natural, que é materialmente fechado. Esse primeiro pressuposto, né, nós consideramos que é a visão pré-analítica da economia. Depois eu vou ilustrar com um diagrama, vai ficar bem mais claro para vocês o que significa esse pressuposto e quais são as implicações desse pressuposto para nós abordarmos os problemas, né, tanto teóricos quanto aplicados. Né, essa questão da visão pré-analítica foi abordada lá por Schumpeter, né, como um elemento crucial para você fazer as discussões, né, pelo menos na economia, mas eu estendo para outras áreas. E como nós estamos trabalhando, né, com uma relação de fluxo de matéria e energia, nós não podemos deixar de lado a influência das leis da termodinâmica. No nosso caso aqui, né, particularmente a primeira e segunda lei da termodinâmica. Eu já vou voltar nelas, que eu vou apresentar para vocês esse diagrama. Então eu vou mostrar agora na forma, né, de ilustrativa, visual, né, essa visão pré-analítica da economia ecológica. Então o que acontece? Primeiro, o que nós temos é o planeta Terra. E o planeta Terra, ele é um sistema. E esse sistema, ele está inserido em um sistema maior. Podemos aqui, para fins mais práticos, né, é o nosso sistema solar. Né? Então, o nosso sistema solar, ele abriga o nosso sistema Terra. E o que acontece? Nesse sistema solar, nós temos a nossa estrela, o Sol, né, que fornece energia para o planeta Terra. Então, o que acontece? Existe uma relação sistêmica aqui entre a Terra e o sistema solar. Aqui eu só estou ilustrando a relação com o Sol, mas se vocês pensarem, eu também tenho a relação com a Lua. Né? Nós sabemos que a Lua influencia
determinadas dinâmicas aqui no planeta, e nós temos relações com outros elementos desse sistema solar e do próprio universo. Então, o que isso caracteriza, né? Que o sistema Terra, ele, de certo modo, é um sistema aberto, mas, né, o que predomina nesse sistema aberto é o fluxo de energia. E ao predominar o fluxo de energia, nós chamamos, né, nós acabamos denominando o sistema Terra como um subsistema fechado. Ele é um subsistema porque justamente ele está dentro do sistema solar e de outros sistemas maiores, como, por exemplo, o próprio universo, tá bom? Então, um sistema fechado é um sistema que troca apenas energia, não troca matéria. Eu sei que alguém aqui está assistindo vai falar, professor, mas algumas vezes, né, já vi na internet cair algum meteoro. Nós também enviamos, né, materiais para a atmosfera e até para a órbita do planeta, para a Lua, para Marte, inclusive para fora do sistema solar. Mas quando nós comparamos a massa desse fluxo de matéria em relação à massa da Terra, ele é insignificante. Então, na prática, nós podemos falar que a quantidade de matéria disponível no planeta é constante, relativamente constante. Então, o que acaba alterando a dinâmica do planeta é justamente o fluxo solar. E aí nós sabemos, né? É fotossíntese, é o fluxo das marés, é o ciclo ideológico, é o fluxo de ar, de calor e assim por diante, tá bom? Uhum. Então, vejam, nós estamos num sistema, num subsistema que a quantidade de matéria é dada. E esse sistema, né, a partir de, talvez aí, na melhor das hipóteses, segundo os estudos arqueológicos, a partir de 3 milhões de anos atrás, apareceu, né, os seres humanos, né, em várias espécies, nós já sabemos disso, então o Homo sapiens não é a única, né, mas por enquanto é a única que de fato conseguiu prosperar ou permanecer no planeta, e esses seres humanos, eles são seres coletivos, então nós temos o surgimento da sociedade. E essa sociedade formada por pessoas, ela acaba sendo um subsistema também. Porque, veja, no momento que nós somos seres humanos, seres biológicos, para nossa sobrevivência, nós também precisamos de um fluxo de matéria e energia. Né? No início, com caça e coleta, nós tínhamos, vamos dizer assim, o que nós tínhamos, né, que nós podemos chamar uma economia mais simples, mas nós tínhamos uma economia. Então, esse sistema social, que é um sistema aberto ao fluxo de matéria e energia, ele acaba se organizando de tal modo para garantir os meios de sua sobrevivência individual e coletiva. Então, alimento, né, água potável, abrigo, proteção, segurança no sentido, né, do coletivo, então contra outros animais ou outras sociedades, né, que estão em conflitos, etc. E para fazer isso, né, essa organização nós acabamos criando o que ficou convencionado hoje de maneira muito mais contemporânea, o que nós chamamos de economia. E a garantia desses, né, que nós podemos resumir aqui como bem-estar, ela exige um fluxo de matéria e energia, que é a produção desses bens que eu acabei de falar. O problema é o seguinte, né, que veja, se eu preciso de matéria, e a matéria é dada, significa que a quantidade de matéria disponível, ela se torna um fator limitante para a produção desses bens. E se a produção desses bens exige energia, a energia também se torna um fator limitante, uma vez que a quantidade de energia solar que chega ao planeta Terra é dada, é uma taxa constante, relativamente constante, significa que eu não posso expandir a produção em termos de tamanho, escala, de maneira infinita. Ou seja, existem ou existiriam limites ao crescimento. Agora, um pouco mais rápido, né? Então, o que acontece? A primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação de energia. Ou seja, nada se perde, nada se cria, nada se perde. Desculpa, me deu um branco agora. Nada se cria, nada se destrói em termos energéticos. Tudo é transformado. Então, o que isso significa? Que a mesma quantidade de matéria e energia que entra é a mesma quantidade de matéria e energia que sai. Ou seja, eu não consigo produzir nada sem matéria e energia. Esse é o ponto.
tá bom? Uhum. E aí eu tenho a incidência da segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia, Uhum. que estes processos de transformação energética, eles não são 100% eficientes. Esses processos estão sujeitos a perdas entrópicas. Então, o que acontece? A quantidade de energia que entra e sai é a mesma, mas elas são qualitativamente diferentes. Então, entram o que nós chamamos de matéria e energia de baixa entropia, ou seja, que são úteis para a produção dos bens e serviços, e na ponta saem os bens e serviços econômicos, que também são matéria e energia de baixa entropia, ou seja, eles têm capacidade de fornecer bem-estar, mas como eles foram transformados, eles também geram poluição ou resíduos desse processo. Então, vejam, para analisar essas relações entre os subsistemas ecológico, social e econômico, eu tenho que fazer uma análise biofísica. E essa análise biofísica implica considerar a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Então, o que acontece? Nós temos duas grandes fontes de bem-estar, né? O ecossistema, que nos garante o ar, a estabilidade climática, a água potável, etc. E nós temos a economia como uma fonte de bem-estar a partir da matéria e energia transformada. De maneira um pouco mais contemporânea ainda, né, nós tivemos o surgimento dos governos e tivemos o surgimento dos mercados. Percebam que o mercado não é sinônimo de economia, ele é parte da economia, portanto também é um subsistema, assim como o governo. Então o sistema político também é um subsistema desse sistema maior. O mercado ele está muito mais restrito ao âmbito da economia, e o governo, se vocês perceberem, ele está permeando os três grandes sistemas que nós estamos analisando aqui. Por quê? Porque hoje, por exemplo, nós temos as leis que regulamentam a economia, as leis que regulamentam as relações sociais, e nós temos as políticas ambientais, as leis ambientais. Então, o governo está influenciando todas essas relações. Tá bom? Eu sei que delonguei um pouco, mas agora nós vamos um pouquinho mais rápido. Nós temos outras formas de apresentar esse modelo, né, da visão pré-analítica da economia ecológica, em que, por exemplo, nós consideramos agora o que a sociedade, a economia, acaba se relacionando com o subsistema ecológico. Então, primeiro, é o suporte para a vida. Né? Se nós não tivermos garantida a vida humana, tudo que está aqui, né, na caixa cinza, vamos dizer assim, o subsistema social, o subsistema econômico, mercados e governos, não existe. Então, vejam, esses subsistemas são criação humana. Eles não são naturais, eles não existem por si só. Eles só existem porque nós existimos e nós os criamos, tá bom? Aí nós temos o que nós chamamos de serviços socioculturais. O que são os serviços socioculturais? Se vocês fizerem uma reflexão mais desprendida da dinâmica social e econômica, muito do que nós fazemos, nós imitamos a natureza. E não é que nós imitamos ao acaso, nós estamos fazendo igual, não. É porque nós observamos a natureza e nós tiramos informações da natureza que nós entendemos que são necessárias para garantir a nossa sobrevivência e relativa estabilidade social. Por exemplo, como que começou a agricultura? Começou a partir de uma pessoa observando como que funcionava o crescimento vegetal. Sim. E aí nós vamos para o terceiro grupo, que é justamente a matéria. Então, nós retiramos do subsistema ecológico a matéria e energia necessária para produzir os bens e serviços que garantem a nossa sobrevivência individual e coletiva. Como resultado, nós devolvemos para o meio ambiente os resíduos, parte desses resíduos são assimilados pelo meio ambiente, parte desses resíduos são reciclados, e aqui cabe destacar que a reciclagem também é um processo de transformação de matéria e energia, portanto, exige mais matéria e energia e, portanto, também é ineficiente, ou seja, vai gerar resíduos, tá bom? Isso vai ser importante daqui a pouco. E, se nós olharmos ele de uma perspectiva, vamos dizer assim, nacional, o que nós teríamos? Nós teríamos o subsistema ecológico-econômico global, e vários subsistemas ecológico-econômicos nacionais. Então, temos lá o subsistema ecológico dos Estados Unidos, o subsistema ecológico-econômico
do Canadá, do México e assim por diante. E esses subsistemas estão conectados. Mas todos eles estão restritos, né, estão sujeitos ao subsistema global. Então, por mais que você tenha um país que aumente a sua eficiência ambiental, a eficiência ecológica, no uso dos recursos naturais e na geração de resíduos, no final o que importa é a eficiência global. Só um pouquinho. Se a produção global de bens e serviços não respeitar a capacidade de suporte do ecossistema global, nós estaremos numa trajetória em que nós podemos colocar, né, a nossa relativa estabilidade econômica e social em xeque. Né? Ela pode, inclusive, entrar em colapso. Sim. Até recomendo que vocês leiam o livro Colapso, né, do Jeremy Diamond, que ele mostra bem isso na escala regional. Né? A grande diferença do passado é que agora nós colocamos esse desafio de manter o nosso sistema dentro dos limites planetários na escala planetária. Né? Então, o Jeremy, no livro Colapso, ele mostra que várias sociedades desrespeitaram a capacidade de suporte regional, local, e entraram em colapso. Além disso, né, para nós economistas, né, todo mundo já ouviu falar, né, da famosa função de produção. Né? Se nós temos um rigor teórico metodológico, na verdade não existe função de produção. Né? Função de produção é uma criação nossa aí dentro da economia. Né? Se nós temos um rigor metodológico, né, muito mais consistente, na verdade o que nós temos é uma função socioeconômica de transformação de matéria e energia. Então, nós temos, né, a necessidade de utilizar matéria e energia, de utilizar serviços ecossistêmicos, que não é necessariamente na forma tangível, por exemplo, a relativa estabilidade climática. Né? Você já pensou fazer agricultura sem estabilidade climática? Né? Num dia você tem 20 graus, no outro você tem menos 50. Acabou, não se faz nada. Né? Nós precisamos sim de capital, né? Nesse caso aqui, capital, nós estamos falando de máquinas e equipamentos produzidos pela sociedade, nós precisamos das pessoas, né? Da nossa capacidade de realizar trabalho, e nós precisamos da terra, aqui no sentido mais convencional, que é justamente, né, o espaço de localização das atividades econômicas. A terra, no seu sentido, né, de componente ecossistêmico, ele está aqui na nossa matéria e energia e nos nossos serviços ecossistêmicos. Desculpa. E, obviamente, nós precisamos de conhecimento, né, de tecnologia, ou seja, não adianta nada eu ter os ingredientes de um bolo se eu nem sei o que é bolo. Né? Então, como que eu vou fazer um bolo se eu nem sei o que é? Então, aqui a tecnologia, ela está entrando como conhecimento. E ela é endógena, né, porque ela vai ser determinada justamente pelos elementos que nós temos à disposição. Né? Se eu não tenho ingredientes para fazer um bolo, mas para fazer um pão, não adianta eu tentar fazer bolo com pão, com os ingredientes de um pão. Então, a tecnologia está sendo determinada aqui de maneira endógena. Claro que estou sendo bem simples aqui para ilustrar para vocês. E de posse desses ingredientes, nós vamos fazer a transformação da matéria e energia, né, do subsistema, e essa transformação está sujeita às leis da termodinâmica. E como resultado, né, nós vamos ter os nossos produtos, e numa perspectiva, né, de mercado, os produtos com valor de troca, eu coloquei entre parênteses, porque nós temos sistemas econômicos que nós produzimos não bens com valor de troca, porque eles não são produzidos com fins de mercado. Veja o caso, por exemplo, vocês estão numa universidade pública, eu estou numa universidade pública, os nossos cursos oferecidos, eles não têm por objetivo o valor de troca, né? Ninguém paga nada, né? Não há uma mensalidade, não há uma venda do nosso produto. Então, né, são produtos aqui que não têm efetivamente o valor de troca. Como esse processo de transformação está sujeito à lei da termodinâmica, resíduos, e eu tenho um que é mais complicado, que é o calor. Por quê? Porque quando nós utilizamos a energia, eu não consigo reciclar a energia. Pense o seguinte, né, você enche o tanque do seu carro, ou enche o tanque de qualquer veículo movido a motor de combustão interna, né, gasolina, diesel, etanol, etc., que é uma fonte energética. Quando você utiliza essa fonte energética, você não consegue mais reciclar a mesma energia. Acabou.
foi embora. Então, energia ela não é reciclável. Então, o máximo que nós conseguimos é reciclar parte dos resíduos de matéria, tá bom? Então, vejam como muda radicalmente a forma de você ver o processo de transformação econômica, né, comparado à nossa famosa função de produção aí da economia. Sim. E com isso, né, essa visão pré-analítica e as leis da termodinâmica, ela traz essa afirmação muito famosa do Juan Martínez Alier, outro, né, muito conhecido economista ecológico, inclusive também contribuiu para a criação da Sociedade Internacional de Economia Ecológica, contribuiu diretamente para a criação da Revista Ibero-Americana de Economia Ecológica e de outras sociedades no mundo. A economia não é circular, mas é entrópica. E aí, com certeza, alguns já vão falar, poxa, mas e a economia circular aí que nós estamos debatendo? Lamentavelmente, né, ela é um modelo, mas que não tem efetivamente uma sustentação teórica. Ela pode ter aí seu papel político, seu papel de mobilização da sociedade, mas o que está por trás, na verdade, é que a economia é entrópica. E o que significa isso, né? Por mais eficiente que seja o sistema, ou seja, por mais circular, vamos usar o termo, né, seja o sistema, infelizmente eu terei perdas de recursos, né, perda de matéria, ou seja, eu terei ineficiência em termos de matéria e energia, ineficiência termodinâmica, e com isso eu necessariamente necessito de entrada de matéria e energia. E lembrando que energia não se recicla. E como nossos sistemas são intensivos em energia, isso significa que energia sempre será uma energia nova. Então, né, nesse momento é impossível nós termos um sistema plenamente fechado, né, isolado, que não necessite de entradas de matéria e energia. Dando prosseguimento, agora vai mais rápido, eu vou para o terceiro pressuposto fundamental. Né, diante das relações sistêmicas que nós estamos analisando, nós precisamos adotar o pensamento complexo e a abordagem transdisciplinar. Vejam, só nessa pouca fala que eu já fiz aqui, economia, sociologia, física, ecologia e etc. Ou seja, não é possível abordar essas relações a partir de uma única disciplina. Então, nós temos que ter o pensamento complexo, e aqui, né, principalmente para a economia, não é economia da complexidade, não é nada disso. Aqui é pensamento complexo, tá bom? O principal expoente desse pensamento complexo, né, é o Edgar Morin. E a abordagem transdisciplinar ou, né, plural, como fundamentos epistemológicos em que nós reconhecemos a natureza sistêmica dessas relações, incerta, ou seja, a incerteza é parte da equação. Eu não posso ignorar a incerteza. E dinâmica, ou seja, para nós economistas, né, o tal ceteris paribus, isso é impensável, porque as relações são dinâmicas, né, então está tudo mudando ao mesmo tempo. E esse é, né, o terceiro pressuposto. E além disso, desse terceiro pressuposto, nós temos que considerar o paradoxo epistemológico de Bowden e o princípio generalizado de Heisenberg. O que é isso, né? O que é esses termos aí difíceis, né? Na verdade é o seguinte, né? Que nós, como cientistas, toda vez que nós vamos analisar uma realidade que nós entendemos como concreta, só o fato de olharmos para ela, nós já interferimos, tá bom? E é isso que, de maneira bem geral, depois vocês podem pesquisar a respeito, que o paradoxo epistemológico de Bowden e o princípio generalizado de Heisenberg, eles estão dizendo, olha, no momento que, por exemplo, você constrói um modelo econométrico, você já afetou o resultado. Por quê? Porque o modelo econométrico foi construído de acordo com suas crenças, ideologia, etc, etc, etc. Se você fizer, então, uma pesquisa de campo, pior ainda. Né? No momento que você interage com o seu objeto de pesquisa, acabou. E aí, por exemplo, né, está muito famosa na economia a tal economia comportamental. Né? Quando você olha os experimentos realizados na economia comportamental, todos eles estão contaminados pelo paradoxo epistemológico de Bowden e o princípio generalizado de Heisenberg. Por quê?
Porque nós interagimos com nossos objetos de pesquisa. E com isso nós afetamos o resultado. Tá bom? Tá bom. O quarto pressuposto, eu coloquei ele em vermelho aqui porque ele marca um grande diferencial da economia ecológica em relação a todas as outras abordagens de economia, seja ecomarxismo, seja o neoestruturalismo ecológico, o pós-keynesianismo ecológico, economia ambiental e etc., todo tipo de economias, que é que nós reconhecemos os limites da tecnologia e superar as restrições absolutas impostas pelo subsistema natural. Então, como a quantidade de matéria e energia é dada, né, nós não temos como expandir isso, a tecnologia ela é incapaz de superar esses limites. Né? Claro que a tecnologia é importante, não estou falando que não é importante, mas nós reconhecemos os seus limites. E esse reconhecimento ele é conhecido na literatura como a hipótese da sustentabilidade forte. O quinto pressuposto, que é o que vem de novo, efetivamente novo nessa minha fala, o quinto, sexto e sétimo, eu estou construindo ele a partir das minhas pesquisas, que é o seguinte, né? Então, o quinto pressuposto reconhece que as dimensões sociais, históricas e institucionais, elas não apenas moldam a crise socioecológica, mas constituem a base de sustentação do subsistema socioeconômico. Então, essas dimensões, né, as quais incluem, por exemplo, questões de classe, gênero, raça, território, e elas estão, de grande medida, fora da esfera mercantil, ou seja, fora dos mercados, elas são invisibilizadas pela teoria convencional, econômica convencional, né, pelas instituições políticas e pela ideologia dominante aí na sociedade. Eu sei que alguns vão comentar, professor, mas nós temos aqui, né, a abordagem da economia neoclássica sobre gênero, né? Nós temos aqui a abordagem da economia neoclássica sobre espaço, mas quando você olha essas abordagens, elas nada mais estão fazendo do que tentando criar soluções de mercado. Na verdade, não estão enfrentando, né, o problema com toda a sua complexidade. E nós sabemos, né, que as questões de classe, gênero, raça e território influenciam na dinâmica das relações entre os subsistemas ecológico e socioeconômico. O sexto pressuposto, ele vai reconhecer a dependência unidirecional dos seres humanos em relação à natureza. Né? Nós sempre escutamos, né? Existe uma relação de interdependência entre a sociedade e o meio ambiente. Claro que não. O meio ambiente não precisa de nós. Que interdependência é essa? É aquela, né, podemos colocar que é a falácia, né, da arrogância humana, né, de que o ser humano ele é capaz de salvar o planeta. Não, nós não somos capazes de salvar nada. Na verdade, né, o sistema natural ele existe há bilhões de anos. E ele existiu e vai existir por bilhões de anos sem os seres humanos. Na verdade, quem depende do meio ambiente somos nós. Nós é que dependemos. Então, é uma dependência unidirecional. E não só nessa dependência unidirecional, como, na verdade, é uma centralidade das atividades de cuidado humano, reprodução social e vínculos afetivos na existência da sociedade. Depois eu vou mostrar um exemplo prático de como que esses pressupostos eles alteram a nossa perspectiva de mundo, na relativa estabilidade social e na sustentação do subsistema econômico. Na verdade, o que nós buscamos é valorizar as esferas invisibilizadas pela economia convencional, pela sociedade, pela esfera política, né? E que essas esferas, né, invisibilizadas, elas que de fato mantêm a vida e tornam possível qualquer atividade socioeconômica. Não vou me delongar mais, porque já me delonguei, tá bom? Peço desculpa. E o último pressuposto novo que eu estou incluindo nessa característica da economia ecológica é reconhecer que os subsistemas econômicos, políticos e sociais, eles são moldados por construções sociais, o que é um termo que eu escutei o ano passado no congresso, numa conversa lá no encontro da Sociedade Mesoamericana de Economia Ecológica, que eu adorei,
que chama-se Fantasias Compartilhadas. Tem 2 livros, inclusive escrevi um artigo de opinião a respeito, está lá disponível no site do GEMAECO, recomendo que vocês consultem Fantasias Compartilhadas, porque na prática é isso, são histórias contadas, criadas pelo ser humano, que são fantasias, e nós compartilhamos, e algumas dessas fantasias, elas ganham adesão social, como, por exemplo, a fantasia da moeda. Parece que a moeda, ela faz parte da nossa vida, está no nosso DNA, todo mundo nasce sabendo o que é a moeda e a importância de moeda. Mas todo mundo esquece que vivemos por milhares de anos sem moeda. Uhum. O trabalho, aqui o trabalho no sentido do trabalho econômico, isso é uma construção social. A situação de pobreza é uma construção social. Nós criamos as situações de pobreza. Nós colocamos pessoas e regiões em situação de pobreza. E pobreza aqui não no sentido monetário só. A própria propriedade, né? Eu comento com meus alunos, né? Todo mundo fala, a propriedade privada é sagrada. Aí eu pergunto, quando você tem uma inundação e a água entra dentro da tua casa, cadê a propriedade privada respeitada? Não, isso é uma construção social, uma fantasia compartilhada por nós. Não existe essas coisas, né? No sentido mais real, mais físico do termo, tá bom? O próprio crescimento do PIB, nós vivemos por milhares de anos sem essa amarra, sem essa gaiola chamada crescimento do PIB. Ou seja, esses conceitos, essas construções sociais, elas não são naturais, elas não são perpétuas, elas não são imutáveis. Se tem coisa hoje que mais me incomoda, é quando você vai discutir um problema difícil e as pessoas falam, sempre foi assim, não vai mudar. Nunca foi assim. Se você olha isso na nossa história humana, essas coisas, elas são menos do que um segundo. Quantos anos tem o papel da moeda? Aqui eu estou falando generalizado, sim, tá bom? Sim. Na economia, na sociedade. O trabalho assalariado generalizado, a propriedade, o crescimento, tem algumas décadas, talvez um século. Então, como são perpétuas, sempre foi assim, nunca foi assim. É assim agora, amanhã pode não ser. Então, a economia ecológica, ela afirma justamente a possibilidade de transformação institucional e simbólica a partir de novos pactos civilizatórios, ou seja, novas fantasias compartilhadas. Então, nós precisamos, para superar a crise socioecológica, construir novas fantasias compartilhadas, adequadas a essa nova realidade. E, para mim, construir essas novas fantasias compartilhadas, ela passa por essa pergunta: como seria investigar os problemas socioecológicos, porque é isso que nós temos, problemas socioecológicos, como se nunca tivesse existido a teoria econômica convencional. E eu estendo, ortodoxa e heterodoxa. O problema não está só na teoria convencional neoclássica, ela também está na teoria convencional heterodoxa. E aí, para ilustrar para vocês como isso muda, eu vou ler aqui para vocês, aplicar, na verdade, esses pressupostos, esses 7 pressupostos da economia ecológica, na interpretação do primeiro artigo da Declaração dos Direitos Humanos. Todo mundo já ouviu falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e o primeiro artigo, como está lá, diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, e dotados de razão e consciência, devem comportar-se fraternalmente uns com os outros. Mas agora, como seria esse artigo a partir de uma leitura econômica ecológica desses 7 pressupostos? Eu tirei essa interpretação, infelizmente ela não é minha, não sou original dela. Eu tirei ela do trabalho que foi citado no trabalho de Herrero, aquele trabalho que eu recomendei vocês fazerem a leitura, mas quem escreveu foi Tello e Carrasco. E ela diz o seguinte: todos os seres humanos nascem do ventre materno e se tornam iguais em dignidades e direitos graças a uma imensa dedicação de atenção, cuidado e trabalho diário, de geração em geração, que deve ser compartilhada por homens e mulheres
como tarefa civilizatória fundamental para a nossa espécie. Graças a esse trabalho, as pessoas poderão se dotar de razão e consciência que lhes permitam comportar-se fraternalmente uma com as outras, conscientes de que habitam um planeta fisicamente limitado, que compartilham com o restante do mundo vivo e que serão obrigadas a conservar. Obrigado pela atenção, pessoal. Desculpa delongar um pouco, mas, né, sempre temos essa questão, né? Sempre planejamos 30 minutos e falamos 1 hora. Isso que eu reduzi os slides. Vocês viram aí, foram poucos slides. Que é isso, professor. Muito, muito obrigado pela sua apresentação. Foi excelente, muito esclarecedora. E eu gostaria de abrir espaço agora para perguntas. Se o pessoal que está assistindo tiver alguma dúvida e quiser perguntar para o professor, só levantar a mão aí e a gente vai seguindo a ordem. Danilo, se quiser começar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Danilo, sou aluno do mestrado da UFSCar. Eu também participei, professor, da palestra do senhor em 2023, junto com o Ricardo e a Jéssica. E naquele momento do seminário, nós tivemos 10 seminários. Sim. E, para mim, a palestra do senhor, aqui na minha região, não é puxando sardinha do seu lado, foi a palestra que mais me deixou encantado. Eu lembro que nós falamos no corredores assim, o semestre inteiro. Inclusive, eu mais a Jéssica, depois na AMPEC, nós assistimos também uma palestra sobre Economia ecológica, né? O mesmo tema, o professor Aurélio, ele estava criando um livro para graduação, nível de graduação. E na época eu fiquei com vergonha de perguntar para o senhor, porque assim, eu senti muito, fiquei com vergonha de perguntar. Hoje estou a fim de perguntar, hoje deu a vontade de perguntar algumas questões do artigo que cheguei a ler sobre a macroeconomia ecológica, a escala necessária da economia brasileira, que foi o artigo na época que o senhor apresentou. E a grande discussão na época, que você coloca lá nos objetivos do trabalho, era analisar, reforçando a hipótese do Hermandale, falando sobre que os países em desenvolvimento deveriam adotar políticas para reduzir o ritmo de crescimento. Sim. Que a economia ecológica fala o seguinte, que o crescimento econômico tem que chegar a ter um certo limite. Ele não pode, por exemplo, a economia da Guiana, por exemplo, está crescendo a nível de 15%, dá um exemplo. Esse nível de crescimento é favorável na visão da macroeconomia ecológica? Então, a minha pergunta volta à questão lá das hipóteses da pergunta do trabalho que você escreveu. Para os países em desenvolvimento, qual seria o limite para o crescimento econômico para que se ajuste aos problemas ambientais, justamente ao crescimento econômico do PIB? Obrigado, Danilo. Na verdade, desde aquela palestra até agora, já tivemos algumas mudanças, tá bom? Na verdade, esse texto, ele já tem, vamos dizer assim, nas suas entrelinhas, parte do que eu vou falar para você. Na verdade, nós temos que simplesmente abandonar o uso desse termo crescimento econômico. Sim. Ele não pode mais condicionar as nossas vidas. Né? Então, se não tem crescimento econômico, a sociedade vai mal, a economia vai mal, as pessoas... Não. Nós temos que tirar a condicionalidade do crescimento, e aqui crescimento econômico, né, dito, que basicamente é crescimento do PIB, tá bom? Basicamente é isso, crescimento do PIB, como condicionalizante da resolução dos problemas socioecológicos. É como se eu falasse o seguinte, Danilo, você falou que é estudante de mestrado, né? É como se você chegasse para o teu orientador assim, tá bom? É só uma hipótese, tá bom? Uma suposição. Professor, em função do baixo crescimento da economia brasileira, eu não consegui terminar a minha dissertação de mestrado. Qual a relação? Crescimento e a sua relação, a tua dissertação de mestrado? Nenhuma. Sim. Nenhuma.
É a mesma coisa que eu falasse assim, agora já né, com uma questão mais real, né, mais prática. Olha, o enfrentamento da crise climática exige crescimento econômico. Por quê? Se o crescimento econômico é a origem da crise climática, como que ele é a solução? Tá entendendo? Então, na verdade, nós temos que nos livrar, e por isso que aquela citação do Keynes, para mim, ela me marcou muito. Porque essa perspectiva, inclusive, ela está presa ainda em nós, economistas ecológicos. Eu mesmo, em vários momentos, me pego com esse pensamento, vou dizer assim, antigo da economia, que está preso, porque lembra que eu tenho formação em economia. A minha graduação, mestrado e doutorado é em economia. A economia ecológica, eu fui autodidata, fui buscando, a partir da pesquisa, né, do meu interesse próprio. Então, na verdade, para mim não cabe mais falar nessa questão de limites, no caso aqui, né, até que ponto, né, seria o crescimento necessário. Na verdade, eu tenho que me livrar do crescimento. Inclusive, eu estou finalizando um artigo que nós vamos submeter, em que nós abordamos, né, vocês estão acostumados a ouvir os limites biofísicos do crescimento a partir do Clube de Roma. Mas, na verdade, existe todo um debate sobre os limites socioeconômicos do crescimento. E nós trazemos essa discussão para o Brasil, né, uma reflexão sobre os limites socioeconômicos do crescimento, na defesa de uma alternativa que simplesmente, que está sendo chamada na literatura de acrescimento, ou agrowth, que é agnóstico ao crescimento. Há uma alternativa que ignore o crescimento, que o crescimento não faça parte da alternativa. Por quê? Porque no final, Danilo, o que importa é a fantasia compartilhada que nós temos. E aí eu vou ilustrar com vocês o seguinte. Como que você explica um país como o Brasil, que produz milhões de toneladas de alimentos, tenha milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar? É falta de crescimento? Não. Se eu tenho alimentos e tenho pessoas famintas, pessoas em situação de segurança alimentar, o que o crescimento tem a ver nessa equação? Nada. Por quê? Porque a decisão de produzir e a decisão de distribuir, no final, é uma decisão social. Sim. Então, se nós temos pessoas em situação de insegurança alimentar, é porque nós, como sociedade, decidimos que essas pessoas não têm direito a acessar o alimento. Por quê? Porque, segundo a perspectiva convencional, elas não se esforçaram o suficiente. Sim. E o que significa se esforçar o suficiente? Elas não correram atrás em estudar, em buscar trabalho, em ter renda. Como se estas atividades, né, estudar, buscar trabalho e ter renda, elas dependessem exclusivamente do indivíduo. Não, elas não dependem do indivíduo, elas dependem da sociedade. Social, exatamente. Entende? Em criar as condições suficientes para que essas pessoas acessem a renda. Sim. Mas se você pensar no limite, para que eu preciso de renda? Eu só preciso de renda porque nós criamos uma outra fantasia compartilhada, que chama-se mercado. Sim. Eu só acesso aos bens se eu tiver moeda em troca. O problema é que eu não sou banco. Se eu fosse banco ou banco central, eu teria uma máquina de criar moeda. Aí, só criar moeda, vou lá e pego minha comida. Sim. Não. A única coisa que restou para a grande maioria da sociedade foi vender sua capacidade de realizar trabalho, Serviço. que é limitada, Sim. limitada, isso também não está na função, na teoria, né? No máximo ali 10, 12 horas e olhe lá, né? De vender a nossa capacidade de realizar trabalho para criar moeda para nós. A partir dessa criação de moeda, eu acesso. Mas aí eu pergunto, se eu tenho alimentos, se eu tenho pessoas em situação de segurança alimentar, o que impede das pessoas acessarem esses alimentos? Aí você vai falar, opa, mas se eu distribuir alimentos, né, para qualquer pessoa,
Isso não pode comprometer a produção de alimentos? Pode. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar em como construir as estruturas necessárias, que incorporam estruturas aqui técnicas, sociais e institucionais, que garantam a produção do que eu tenho chamado, e nesse artigo que nós estamos finalizando, eu chamo os bens e serviços essenciais à sobrevivência humana, individual e coletiva. Porque, veja, eu tenho as minhas necessidades individuais, né, então, comida, minha vestimenta, de certo modo, minha moradia, mas eu tenho também, como integrante de uma sociedade, eu preciso de hospital, eu preciso de segurança, eu preciso de escolas, eu preciso de uma série de outros bens e serviços que são providos só de maneira coletiva. Você não consegue consumir individualmente. Alguém aqui tem um médico individual que é só seu? Não. 24 horas, 7 dias. Não. O médico ele vai tratar coletivamente. Sim. Ninguém tem um professor individual. Não é privado, é individual. Eu tenho um professor meu. 24 horas à disposição. Não. São coisas coletivas. Então, o desafio é como eu crio essas estruturas sociais, técnicas e institucionais, de tal modo que eu garanto o provimento desses bens e serviços. Garantindo o provimento, aí eu vou me preocupar com o seguinte, que é o que o meu artigo tá preocupado. Qual é a escala necessária? Ou seja, qual é a quantidade desses bens e serviços